Boa noite, pessoal. Boa tarde, bom dia. Não sei o horário que você está vendo esse vídeo. Nós estamos começando mais um bate-papo aqui para o canal para contar histórias do meio do futebol, que é a nossa paixão, que eu tenho tido a oportunidade de descobrir que não é a paixão só do brasileiro, mas a paixão do mundo inteiro. O futebol, ele é amado em qualquer lugar que você for. E contar a história de amigos que o futebol também nos deu. E hoje eu estou com mais um amigo que veio do tempo da licença na CBF, do contato lá, dos 15 dias intensos de muita conversa sobre futebol, e contando um pouquinho uma experiência bem legal também, mais de um país fora do Brasil, e conversar e ver esses caminhos que o futebol nos apresentam. Então, Paulo, eu queria que tu te apresentasse, falasse um pouquinho pro pessoal te conhecer quem tu és, e a gente vai conversar um pouquinho da tua história aí. Certo, primeiramente, para nós aqui, boa noite, né? E bom dia ou boa tarde para as demais pessoas que verem nesses respectivos horários. E, enfim, é um prazer imenso estar falando contigo, cara, uma satisfação assim, sem igual. Fiquei muito feliz quando você me mandou o convite, porque realmente falar de futebol é sempre uma coisa agradável para nós, né? Pode ser num canal do YouTube, pode ser numa mesinha de boteco com os colegas. Falar de futebol realmente mexe com a gente, deixa a gente bastante contente. Bom, meu nome é Paulo Ramos, né? Tenho 33 anos já, sou natural de Virgem da Lapa, uma cidade lá do norte de Minas Gerais. E desde criança que eu tenho essa paixão pelo futebol, né? Assim como a maioria dos caras que passam aqui pelo esse canal, acredito que não seja diferente, mas tive a felicidade de poder conhecer outros lugares, outros países, né, através do futebol. Isso realmente é uma coisa muito bacana, muito especial. São experiências que a gente vai acumulando, né, e sempre rendem boas histórias para contar. Falando do futebol e de infância, qual era a realidade tua na infância, assim, onde é que o futebol entrou na tua vida de uma maneira mais séria, assim, que tu pode ter pensado, Então, assim, no futuro no futebol? Assim? então lá na minha cidade, hoje em dia a cidade já está bem mais desenvolvida, né? Mas na época que eu morava lá, cara, tínhamos poucas ruas calçadas, entendeu? Então a maioria das ruas era de terra mesmo, e inclusive em frente à minha casa era rua de terra, e todo dia a gente jogava bola. Todo dia a gente jogava bola, ou às vezes eu ia com meus pais visitar amigos na zona rural, lá também tinha um campo de terra, então o futebol estava ali todo dia. Todo dia, até que, salvo me engano, demorou para eu entrar na escolinha lá da cidade, que essa sim já era num campo gramado, já era uma coisa diferente daquilo que eu estava habituado, né? Mas joguei pouco tempo também, porque logo nós nos mudamos para São Paulo. E aqui em São Paulo eu tive a oportunidade também de estar jogando sempre na escola, na rua de casa, né? Então toda essa gama de possibilidades assim de vivência de futebol, do futebol moleque ali, quadra de escola, campo de terra, rua de asfalto esburacada, todas essas possibilidades, felizmente eu pude explorar, porque realmente só nós que tivemos tudo isso sabemos a falta que faz hoje em dia. E nessa caminhada do futebol chegou a passar para algum time profissional, time categorias de base, ficou mais nas escolas mesmo? Como é que foi? Depois, aqui morando já aqui em São Paulo, né, eu vim morar em São Paulo com 10 anos de idade. E aí, como eu te falei, né, eu sempre jogava, inclusive tinha uma escola de futebol lá na vila,
tem o campo lá até hoje. Por alguma razão até que eu estranho, o campo continua lá da mesma forma, um campo de terra, bem popular, um campo lá na região. Eu vejo todos os outros com grama sintética já, e ele, por alguma razão, continua lá do mesmo jeito. Nunca procurei saber o porquê também, na verdade, não tenho mais contato com ninguém que trabalhe lá. Se até você me permite falar, estou falando da escolinha de 7 de setembro, não sei se todo mundo, se quem vai ver conhece, né? Fica lá na Vila Progresso. Mas enfim, eu joguei lá no Campo do 7 muito tempo e sempre estava procurando testes para fazer, né, cara? Teste eu fiz um monte, fiz no Juventus, fiz na Portuguesa mais de uma vez, fiz no Corinthians mais de uma vez, e infelizmente não fui aprovado, né, na maioria desses testes. Quando eu tinha 16 para 17 anos, na verdade, foi que eu consegui ir para o interior de São Paulo, né? Foi a primeira vez que eu realmente saí de casa para ir jogar futebol. Eu fui para Matonense na época. Eu fiquei lá alojado, fiquei um mês lá treinando. Só que infelizmente eu não consegui achar a escola lá. E eu já estava no último ano, né, do colegial. Então, conversando com meu pai, a gente achou melhor eu voltar para concluir os estudos, né? Eu falei, enfim, não dá também para você abrir mão de uma coisa que já estava tão próxima de concluir ali, que era o ensino médio. Não dá para abrir mão assim, né, cara? Até porque o futebol ele é muito incerto, né? Você não tem certeza de nada, ainda mais jogando numa equipe, treinando numa equipe de interior, assim, que não tem tanta expressão. Eu acabei voltando, e aí depois disso, depois que eu concluí os meus estudos e tal, eu tive a oportunidade de ir para Minas. Fiquei lá também um período, fiquei a pré-temporada inteira lá no Formiga, na época, isso foi em 2005, salvo me engano. E eles estavam voltando a disputar a terceira divisão depois de muito tempo que eles não disputavam. Eu disputei a pré-temporada lá, treinei, né, durante a pré-temporada, só que acabei não ficando para jogar o campeonato. Uma pena, porque aquele ano, inclusive, eles subiram. Fiquei contente, não pude participar, mas fiquei muito contente com o acontecimento, né, deles. Só que ali também eu parei, porque eu já estava um tempinho correndo atrás e, assim, falar o português bem claro, a gente precisa ganhar dinheiro para viver, né, cara? E eu estava correndo atrás de futebol. Eu citei esses dois, na verdade, que são os dois mais marcantes, assim, para mim. Fui em outro time em Goiás, fui em outro time também no estado de São Paulo, onde você ficou ali um tempo treinando e tal. Mas, na época, pela experiência que eu tenho hoje em dia, pela vivência que eu tenho, eu sinto que naquela época faltou para mim não sei se ajuda é a palavra, mas de um empresário, sabe? Eu realmente não tinha alguém ali alguém com força para me ajudar, ter mais moral no clube. Vamos falar o português, claro, porque isso faz uma diferença. Sim. O QI considerável, sabe? É importante. Sem dúvida nenhuma. Essa é a verdade. E quando decidiu parar, já tinha algo em mente, algum plano em mente, assim, não vou ser jogador? Tinha já uma perspectiva, assim? Olha, Ricardo, eu vou falar uma coisa aqui, cara, que o papo é bem descontraído. Eu vou falar uma coisa assim que, na verdade, talvez não seja nem legal falar. Espero que ninguém tire isso de exemplo. Mas quando eu larguei o futebol, cara, com 21 anos de idade, se não me engano, 21, cara, eu tava ali arrasado, eu tava tão chateado que eu não queria saber de nada. Eu arrumei um trabalho na época no escritório. Eu trabalhava de auxiliar de escritório, mas, tipo, eu tava tão chateado que falei, eu vou ficar fazendo isso daqui, não quero saber de estudar, quero saber, o que é uma grande bobagem, né? Praticamente eu tinha me entregado os pontos. Aí depois eu fui percebendo que não tá certo isso daí. Eu tenho que correr atrás de outras coisas, não é porque uma coisa não deu certo que... Enfim, aí eu
foi aí que eu escolhi a educação física. Eu falei, olha, eu vou continuar trabalhando com futebol, correndo atrás do futebol, claro. Por isso eu vou fazer faculdade de educação física. E aí eu iniciei a minha faculdade em 2009, no meio de 2009. Em 2011 eu entrei no meu primeiro estágio, que foi na escola de futebol, onde eu permaneci 4 anos. Escola de futebol, chute inicial lá no Unidade Hermelino Matarazzo. Deixo até um abraço para o seu xará, professor Ricardo, que foi quem me deu a oportunidade lá. Ricardo, meu parceiraço também. Então fiquei lá com o Ricardo 4 anos. E aí aconteceu uma coisa muito bacana. Durante esse tempo que eu estava lá, um coreano visitava a escola, né, porque ele estava chegando no Brasil recentemente e ele estava com a intenção de trazer garotos da Coreia para treinar. E por coincidência, ou por felicidade, digamos assim, ele morava lá próximo, então foi a escola que ele viu primeiro. E aí ele tinha essa ideia de trazer os meninos, mas por questões legislativas, né, tanto de lá como de cá, ele estava com dificuldade, só que mesmo assim ele mantinha o contato com a gente, sempre assistia os treinos e tal, então a gente acabou pegando uma amizade. E aí uma vez eu perguntei para ele, né, o nome dele é Jonyan, a gente chama de Kim, né, porque eu falei, Kim, lá na Coreia não tem possibilidade de levar, assim, professor de escola de futebol e tal. Aí ele falou para mim, não, tem sim, muitas vezes os caras procuram lá. Então eu falei, se um dia eu procurar, você me dá um toque. E aí depois disso eu saí de lá. Eu saí de lá, da escolinha, e fui trabalhar de preparador físico num time lá do norte de Minas, o Vitória Clube de Montes Claros. Era um projeto novo, o pessoal estava com a intenção de disputar o Campeonato Mineiro na época, de 2015. Né, eu fui para lá no final de 2014. E assim, um clube, a estrutura bem precária, bem simples, né? Eles alugavam um campo lá para treinar e tal, então a gente não tinha praticamente estrutura, a gente se inventava, nisso daí o brasileiro é muito bom, né? E aí eu acabei ficando lá uns 3 meses, mas aí foi quando, antes de começar o Campeonato Mineiro, eu saí, justamente porque o Kim me procurou. Ele me procurou na época e falou que iria um treinador lá na Coreia, se eu não teria interesse e tal. E na época, eles ofereciam um valor até legal, eu falei, por que não? Vamos lá, né? Vamos conhecer, vamos experimentar. E aí eu fui. Essa foi a minha primeira experiência. Foi a primeira vez que eu viajei de avião na minha vida, para você ter ideia. Nem aqui no Brasil eu nunca tinha viajado. Aí fui para lá, fiquei os 3 meses lá, foi muito legal, porque lá eles têm uma questão lá seguinte. É muito difícil você conseguir um visto de trabalho lá, como professor de escola de futebol. Muito difícil, praticamente é impossível, essa é a palavra. Porque eles só dão o visto de trabalho para quem trabalha em clube. E como eu trabalharia em escola e tal, o dono lá da escola realmente me chamou para ficar 3 meses. Mas eu fui, né, cara? Eu falei, porque 3 meses, eu sei que às vezes você vai largar um projeto aqui um pouquinho mais a longo prazo, só que realmente é uma experiência de vida muito bacana. E aí eu aproveitei bastante esses 3 meses, conheci um pouquinho do frio que eu não conhecia aqui. Eu costumo dizer pro pessoal que quem reclama de frio aqui é porque não pegou um inverno fora do país, porque lá sim a gente sente bastante. E o modo operante também da escola de futebol era totalmente diferente daquilo que eu conhecia aqui. Então foi também uma experiência rica nesse sentido. A gente vai para trabalhar, para oferecer os nossos serviços, só que assim, cara, eu falo que você tem sempre que estar com a mente aberta, porque você aprende muita coisa com os caras também. Você pode não concordar com tudo, mas você aprende muito. E eu aprendi. A escola de futebol lá que eu fui trabalhar a primeira vez,
ele faz o marketing da escola assim como eu ensino a técnica brasileira. Então foi uma coisa diferente para mim, porque quando eu cheguei lá, que ele me explicou como é que era para fazer o trabalho e tal, eu estranhei um pouquinho. Só que rapidamente eu me adaptei, né? Ele me mostrou muitos vídeos de outros treinadores brasileiros que tinham passado por lá. É uma escola que eles ensinam as crianças a driblarem. Então, tudo aquilo que eu falei para você que a gente vivenciou aqui, no campo de terra, em rua esburacada, em rua estreita, em quadra de escola, eu tinha que transferir tudo aquilo para o local, para o campo, entendeu? Você usava muito material, cone, estaque, tá? Você tem realmente que criar circuitos de dribles para a molecada desenvolver isso daí. Isso foi uma coisa assim diferente que eu vi. Eu vi muitos pontos positivos nisso, outros nem tanto, mas como eu falei, a gente tem que estar aberto a aprender sempre, né? Não só a oferecer aquilo que a gente tem, mas principalmente aprender com os demais também. E, na verdade, isso que você está falando é o desafio que o Brasil está enfrentando hoje, né? Tentar trazer o que a gente tinha nas ruas e que perdemos para dentro dos treinos. Exatamente. Mas eu queria só, antes de continuar, eu queria voltar ali que tu comentou, já que é aberto aqui, eu vou falar e espero que não sigam de exemplo, mas achei interessante o que tu falou, porque na verdade, vamos botar aí 95% das pessoas passam por isso. Daqueles que desejam ser atleta de futebol, passam por esse negócio de bater na trave e não conseguir entrar, e aí fica esse vácuo de não entre o não saber o que vai fazer para o futuro e o estar totalmente desanimado com o futebol e meio que querer largar de mão. Isso, na verdade, essa é a maior probabilidade de quem está querendo começar no futebol. A maior probabilidade é chegar nesse momento de ver que não deu e que as portas fecharam, porque a quantidade de jogadores que desejam ser atleta e aqueles que realmente entram ou viram um jogador profissional que pode manter sua casa, que pode, né, de repente constituir família, esse percentual é muito baixo, né? Então, foi bom que pelo menos tu não ficou parado e de repente passou esse tempo da deprê ali que a gente que é normal passar. Eu acho que todo mundo passa em qualquer uma das áreas que tentar seguir se fecha muitas portas. Eu acho que todo mundo passa meio que por isso, mas depois conseguiu ajustar o foco e correr atrás, né? Eu costumava dizer assim que quando eu comecei a estudar, né, quando eu comecei a faculdade, aí algumas pessoas falaram, você resolveu fazer a faculdade? Eu falei, já me recuperei do soco. Porque eu considerava um soco muito forte que eu tomei, né, e tava lá caído, né, uma hora tinha que levantar. Cara, assim, na verdade eu até nunca contei, é porque na época, uma das coisas que me fez desistir também, que fez ver que, porra, eu preciso parar agora, não tem jeito. Porque em uma dessas oportunidades que eu viajei e voltei, na época meu pai estava com muita dificuldade para conseguir trabalho. Então eu voltei para casa e vi que a coisa não estava boa. Eu falei, eu lembro até assim, na época me bateu uma coisa assim que eu falei, não dá mais para eu ficar correndo atrás de algo que não está sendo rentável, né? Eu preciso, sabe, eu preciso ajudar aqui em casa de alguma forma, né? Enfim. E aí aconteceu como eu te disse, né? E depois desse 3 meses de Coreia, retornasse para o Brasil. Só um detalhe, cara, desculpa, pode só para falar. não deixar passar, desculpa te interromper, mas assim, eu acho que uma das nossas principais depois de tudo isso que eu passei, que você aí corroborou que 90% dos rapazes e moças também, né, porque tem muitas meninas que tentam, a probabilidade de 90% desse grupo de não conseguir e realmente chegar ali no momento de não saber o que fazer e tal, eu acho que isso daí aumenta muito a responsabilidade de quem trabalha com
com jovens, né, no futebol, porque faz-se necessário que a gente sempre instrua eles a buscarem outras possibilidades paralelas ao futebol. Você consegue, eu acredito que é possível você se dedicar sim de corpo e alma ao futebol, mas sempre estar atento a outras possibilidades, porque a gente tem que colocar na cabeça dos jovens que a possibilidade de eles não conseguirem, ela sempre vai ser muito maior. O fracasso, ele tá mais... E aí você pega em todos os níveis, né, Paulo? Porque para se transformar em profissional, é a grande minoria que consegue. E depois de profissional, de 20 times, um é campeão, né? Então, exatamente. O fracasso ele é sempre muito mais próximo do que... E principalmente agora falando de nível de Brasil, porque a gente tá vendo aí as rodadas do Brasileirão acontecendo, o treinador que estava sendo bem falado ontem, perdeu hoje, já não presta, já mais uma derrota já vai cair. Então, assim, o atleta que era bom ontem já não é o suficiente para o time esse ano. E então, assim, preparar desde criança e o jovem para essa realidade é extremamente importante, porque a gente vê aí jogadores, né, por exemplo, o Nilmar, que é um cara que foi bem sucedido no futebol, é um cara que não conseguiu aguentar a pressão psicológica e largou por causa de depressão no meio do futebol, e não é raro. E de uma pessoa que, se for olhar, ele é totalmente vitorioso, fez uma, Sim, sem dúvida, fez sem uma dúvida. carreira tanto financeira, né, Eu acho que acho que você escolheu o melhor dos exemplos, porque se um cara com o currículo que tem o Nilmar, seleção brasileira, disputou, salvo me engano, ele disputou a Copa de 2010, né? Cara, eu não lembro. Mas se não disputou, bom, pelo menos as eliminatórias ele estava ali no grupo, enfim. Campeão brasileiro com o Corinthians, campeão com o Internacional, campeão lá no Lyon. Então, um cara com um currículo desse, ele pode chegar a um nível de passar por uma questão de depressão como essa, você imagina outros que não atingirem esse patamar, né? Então, realmente, o trabalho psicológico que a gente precisa sempre estar fazendo com os jovens, ele é fundamental. Vamos continuar, então, nessa trajetória aí. Esse tempo tu comentou que foi para a Coreia já com esse tempo determinado, de 3 meses e retornar para o Brasil. Isso. Como é que foi o retorno teu? Olha, assim, para falar a verdade para você, eu não queria ter voltado tão rápido, né? Eu falei, poxa, eu queria ficar pelo menos 6 meses aqui, né, cara? Porque realmente foi muito legal, foi uma experiência que eu jamais esqueço. Mas, assim, Deus sabe o que faz, né? Quando eu voltei, imediatamente, esse rapaz que me ajudou a ir, né? Ele já tinha conseguido trazer alguns meninos para cá. E aí, felizmente, ele me chamou, logo que eu cheguei, ele me chamou para eu fazer um trabalho de personal com os meninos. Então, ele colocou os meninos para treinar numa escola de futebol aqui. Eu fiquei responsável pelos meninos. Eu levava eles para o treino e tal, e o dia que não tinha treino, eles treinavam comigo. A gente tinha um espaço lá, próximo da casa dele. Eu fazia uns trabalhos lá com eles. Muitas vezes a gente ia para academia, fazer um condicionamento físico mais voltado para força ali e tal. Então, eu acabei ficando com ele aí também uns 3 meses, né? Fiquei 3 meses trabalhando com eles nesse sistema. E aí, próximo do final daquele ano, 2015, isso mesmo, mês de outubro de 2015, que eu me lembro bem, aí ele me conseguiu uma outra oportunidade lá na Coreia. Numa outra cidade, né? A primeira vez que eu fui, eu fiquei em Seul, e essa segunda vez eu fiquei em Incheon, que é a cidade do aeroporto internacional lá. E aí, lá em Incheon, eu consegui ficar mais tempo. Tem a questão dos 3 meses lá por causa do visto, né? Mas aí eu
dava os 3 meses, saía do país, dava uma voltinha por ali perto, em algum outro país ali perto, entrava novamente. Aí nesse sistema aí eu fiquei com eles lá um ano. Então Deu realmente aí bastante eu pude tempo. aproveitar mais e pude pegar o inverno inteiro. Porque eu cheguei lá no final de outubro, que era quando estava começando o inverno. Aí eu peguei o terrível novembro e dezembro, que realmente eu nunca tinha visto na minha vida, cara, que não dá gosto de sair para nada, só sair para trabalhar mesmo. A vantagem é que as casas são bem preparadas, né? Não, exatamente. Elas são preparadas para isso, porque, olha, não é fácil não, cara. Eu cheguei a pegar. É lógico que tem lugares que são muito mais frios, mas para nós que estamos acostumados aqui com um país igual o Brasil, lá na minha cidade a média anual lá é de 30 a 35. Aí eu fui para um lugar que eu tive sensação térmica de -15, -18, Você é entendeu? doido. Eu via rio congelando lá, Eu, sabe? É uma eu coisa tô hoje aqui impressionante. com. Tava 7 ou 8 a hora que eu acordei, louco para voltar para Indonésia, pegar calor. Nossa, imagina -15. Tá, Mas você assim, a verdade é que depois que passa para baixo de 5 graus ali, dificilmente você nota diferença, viu, cara? já não sente mais nada, né? Não dava diferenciar. Enfim, então, lá em Incheon foi uma experiência diferente da de Seul. Porque lá em Seul, como eu te disse, o dono lá da escola, ele vendia esse serviço, esse ensino Futebol brasileiro. técnica brasileira, ensino drible, ensino coisas. Não, já lá em Incheon não, era uma escola mais tradicional mesmo, só que assim, embora seja tradicional, é diferente do que a gente tem aqui. Lá eles nem chamam de escola, para falar a verdade, são academias de futebol. Meu, é um trabalho muito legal, sabe? É questão de estrutura também. Você vê estrutura lá nessas academias que o clube profissional, a maioria dos clubes profissionais aqui não tem. Então, aqui, por exemplo, eu não sei se todos os estados são assim, né? Mas aqui em São Paulo, por exemplo, geralmente as escolas, uma turma específica, ela treina em um determinado horário, 2 vezes na semana, dependendo 3. Lá não, lá tem um número X de alunos. Você pega a idade específica, né? Eu trabalhava lá com mid school, salvo me engano, era de 14 a 16 anos, os meninos. Eles treinavam de segunda a sexta, aquele horário, então era uma coisa muito mais próxima de uma categoria de base, Uhum. entendeu? Então você conseguia periodizar alguma coisa, sabe? E sem falar na organização também dos campeonatos, porque outra coisa legal lá na Coreia é que as escolas de futebol, elas são vinculadas à federação. Então elas têm que estar dentro de um padrão lá exigido pela federação para poder funcionar. Meu, isso torna a coisa muito organizada, muito agradável de trabalhar. Você ia para os jogos no final de semana, não é em qualquer campo que podia ter jogo. O campo também tem que atender às condições especificadas lá pela federação. Então, realmente, torna-se uma coisa muito mais profissional, muito agradável de se ver, de ver e de viver, sabe? Maravilhoso. Aí lá eu fiquei um ano, né? Eu fui em outubro de 2015 e novembro de 2016 eu voltei pro E como Brasil. é que é lá a questão de paz, pressão? Se tem essa coisa? Ou... Cara, olha, lá na verdade é muito. Os pais confiam muito nas escolas, nas academias, no caso, no head coach, né? Os pais assistem o treino da beira do campo. Mas assim, ninguém abre a boca. Nenhum pai abre a boca e tal. Eu já vi pai abrir a boca para corroborar uma queixa do treinador. O treinador, por alguma razão, chamou a atenção, aí o pai foi lá e contribuiu para isso. Mas isso também é raro. A maioria realmente não abre a boca, não fala nada. Realmente ali dentro do campo, o treinador é o senhor no treino. Felizmente não tem
infelizmente, na verdade, nós não temos essa mesma realidade aqui no Brasil. Eu mesmo tive o desprazer de ser ofendido, sabe, enquanto eu dava o treino, por eu ter agido de uma determinada forma lá dentro do campo, de uma forma que era necessária naquele momento. Aí acabei sendo agredido com xingos por pai, sabe? Mais de uma vez isso Aqui no aconteceu, Brasil, isso. infelizmente. Aqui no Brasil. E, enfim, lá na Coreia eu vi uma coisa totalmente diferente, né? Dá muito mais gosto você trabalhar, né, cara? Você sabendo que realmente você está sendo respeitado, o seu trabalho está sendo respeitado. E os pais te tratam, assim, de uma forma... A hierarquia, na verdade, dos asiáticos, ela é muito... Eles são muito respeitadores, né? Das hierarquias. Realmente, aquela pessoa que está acima, não acima porque é melhor, mas acima porque ali no treino é o responsável. Uhum. Então, eles respeitam muito isso, então isso acaba tornando as coisas mais fáceis, entendeu? Fazendo com que as coisas funcionem melhor, que os alunos realmente te respeitem. Isso é muito bacana, isso não tem preço. E como é que tu te virava a questão da língua? Olha, a primeira vez que eu fui, eu não falava absolutamente nada, cara, nem de inglês. Nada, nada, nada. Mas o pessoal lá, eles, como sempre levavam um treinador brasileiro, eles falavam algumas palavras. E só que aí eu dei a sorte tinha um coreano lá, que eu fiz amizade com ele jogava em Portugal, e 2 semanas depois de eu chegar lá, ele voltou de Portugal para a Coreia, e ele havia sido aluno dessa escola onde eu trabalhava. Então ele foi lá visitar o treinador, o head coach, né? E aí o head coach convidou ele para trabalhar junto comigo, para me ajudar justamente na linguagem. Então isso facilitou bastante. Já a segunda vez enquanto eu estava lá na primeira vez, os 3 meses e tal, eu comecei a estudar inglês, né? Falei, bom, já que eu estou aqui, deixa eu estudar, aproveitar. Né? Aí eu comecei a estudar inglês por conta própria. Então a segunda vez que eu fui, eu já falava um pouco de inglês. E o treinador dessa outra escola que eu fui, ele falava inglês também. Ele falava, olha, eu tinha começado a estudar o coreano também, mas ele falou, o coreano vai ser complicado para você aprender a princípio. Tenta aprimorar o seu inglês que a gente vai se virando bem aqui. E aí, nisso, eu passei um ano estudando o meu inglês por conta própria. Eu pegava vídeos na internet, entendeu? Eu pegava textos para me ler, essas coisas e tal. E, assim, embora eu não fale bem, do que eu aprendi foi esse tempo lá, falando, arriscando, me virando. E aí, deu para se virar bem. E aí, é lógico que eu fui aprendendo algumas palavras em coreano também, principalmente as palavras que se usava ali no treino. Então, deu até nisso, isso que eu falo também que torna a experiência legal, porque realmente não é só o trabalhar com futebol, não é só o ganhar um pouco mais, mas realmente essas experiências, elas exigem de você, exigem que você evolua de uma forma completa. Nos tira do estado de conforto, né? Exatamente. E aí você volta da Coreia pro Brasil ou já vai para outro país direto? Não, eu voltei, né, como eu te disse, no final de 2016. Só que aí eu comecei a me questionar um pouquinho, né, cara? Eu falei, pô, foi bacana lá na Coreia, foi bacana os 4 anos que eu passei na escola de futebol aqui, no Chute Inicial, só que eu preciso dar um up para eu tentar alguma coisa, em clube, né? Eu queria trabalhar em clube. Embora eu tenha trabalhado fora do Brasil e as pessoas valorizam muito isso, quando você fala, todo mundo já, né, acha que é uma coisa muito boa e tal. Apesar de eu ter trabalhado fora do Brasil, era uma escola de futebol. Eu falei, o que eu preciso fazer? Aí foi que eu vi que... Eu vi não, já tinha visto antes, né, as licenças, né, que estava tendo da CBF e tal. Eu falei, bom, eu vou tentar fazer essas licenças aí. Mas até lá eu vou me virando. Aí eu comecei a trabalhar como personal trainer mesmo, aqui.
com personal. Eu falei, não vou trabalhar com futebol por enquanto, porque eu não me sentia capacitado ainda para bater na porta de um clube e falar, olha, tal, né? E aí, isso foi em 2017, aí começou 2017, eu trabalhando e estudando um pouco mais, pretendia fazer licença no meio do ano, de 2017, aí naquele ano, infelizmente, por questões financeiras eu não consegui, né? Aí eu falei, não, tudo bem, paciência, vamos esperar, até o final do ano a gente tenta. E aí chegou o final de 2017, final de novembro, na verdade, esse mesmo rapaz que tinha conseguido que eu fosse na Coreia, ele me procurou novamente e falou que um treinador coreano tinha montado uma escola de futebol na China, um projeto de futebol, na verdade, que lá já não era escola, era um projeto de futebol, e ele queria um treinador brasileiro, se eu tinha interesse de ir. Na minha ideia inicial, não era ir, justamente porque eu pretendia tirar as licenças. Uhum. Só que aí, realmente, a grana que ofereceram era boa. E aí eu falei, cara, acho que não dá para A negar, licença né? espera um pouco. A licença pode esperar um pouquinho mais. Exatamente. E aí eu fui para a cidade de Qingdao, fica na província de Shandong. E como é que funcionava lá? Esse coreano, ele fez a parceria com um chinês, né? Esse chinês ele tinha ligação com o time da cidade. O time da cidade é o Chaoyun. Se não me engano, ele até subiu para a primeira divisão há uns 2 anos. Acho que o Yaya Touré jogava lá há pouco tempo. Aí eles fizeram essa parceria. Eles começaram a trazer jogadores da Coreia para treinar. E eu treinava esses atletas coreanos. E aí eles iam tentar encaixar esses jogadores, não só nesse time, como em outras equipes lá da terceira divisão, da quarta divisão, né? Mas Profissional aí isso, adulto. Adulto, exatamente. Adulto. Mas aí eu não sei o que aconteceu entre eles, que eles brigaram, a palavra certa é essa, o coreano com o chinês lá, eles brigaram, né? Porque acho que o chinês, pelo pouquinho que eu percebi lá, o chinês não cumpriu algumas coisas que foram combinadas entre eles. Então isso aí acabou durando uns 5 meses aí. 5 meses não, desculpa, 3 meses só. 3 meses eles romperam a parceria e tal. E aí foi quando o coreano falou para mim, falou, infelizmente a gente rompeu com eles aí e tal, o projeto tá acabando e tal, os jogadores todos foram embora, e aí sobrou para mim também, né? Eu vim embora. Só que aí eu vim e nem fiquei aqui muito tempo, não. Eu fiquei uns 15 dias. Para minha sorte, logo que eu cheguei aqui, tinha um rapaz da cidade de Ilsan, na Coreia. Ele estava aqui e eu já conhecia ele, né, de outra oportunidade. E ele estava aqui com a escola de futebol dele, com os meninos. Ele trouxe todo mundo, que eles vieram fazer uns amistosos aqui e tal. E aí eu falei para ele, não tem como voltar com vocês não, ficar lá pelo menos uns 3 meses, só para me ver se aparece alguma coisa para mim. Eu falei, não, vamos lá e tal. Aí eu já voltei com eles, entendeu? Fui lá para a Coreia novamente, fiquei mais 3 meses lá em Ilsan, foi a última vez que eu estive na Coreia, realmente foi mais uma experiência muito bacana, né? E aí isso foi em 2018 já. Eu voltei para o Brasil em maio de 2018. E desde que maio de 2018, aí em julho eu consegui me inscrever na licença C, que foi a turma que nós fizemos juntos, né? Aí desde então, além da licença, comecei a fazer uns outros cursos também, voltado ao futebol. No ano passado eu voltei para o futebol, felizmente. Antes de junho, eu fui trabalhar na Portuguesa no Sub-15. Estava no Paulista, né? Eu já cheguei já no final da primeira fase, mas fiquei lá até o final do Paulista com eles. Era o Ricardo que estava lá? O Paulo Ricardo, você fala? Isso. Paulo Ricardo que fez a licença com a gente. Paulo Ricardo, ele era o treinador do Sub-13. 13 ou 12, se não me engano. E eu fui para o 15. Eu até encontrei ele lá. Aí eu fiquei com eles até o final do Paulista, mas aí foi quando um outro amigo me procurou, me perguntando se eu não tinha interesse de ir para o Vietnã, que era
eles precisavam de preparador físico para um time de futsal. Isso foi ano passado, ele me procurou final de agosto, né? Isso mesmo. E aí eu acabei aceitando, né? Eu nunca tinha trabalhado com futsal. Eu falei, bom, por que não? Vamos tentar, né? É realmente mais uma experiência legal aí, vamos ver. Aí fui para o Vietnã e acabei ficando só 3 meses. Falar o português claro para você, eu estava me virando bem, mas realmente não era a mesma coisa do que trabalhar com futebol. E além disso, teve uma outra questão também que logo que eu cheguei tinha um treinador, eu estava me dando bem com ele, a coisa realmente estava desenrolando, entendeu? Mas aí eles trocaram de treinador no final, tipo uns 2 meses depois, e o outro treinador levou um outro preparador físico com ele, aí meio que já me deram uma tesourada, coisa do futebol, mas eu prefiro dizer assim que eu poderia ter feito um pouco mais para convencê-lo, mesmo ele levando outro cara, né? Eu prefiro cobrar de mim do que dos outros. Acho que assim a gente tenta evoluir, né? Pois é, mas foram bastante experiências em lugares diferentes, né? O que tu mais sentiu de diferença desses 3 países que tu passou, assim? Olha, Porque eles são muito próximos, né? então, são próximos. Na verdade, o Vietnã me surpreendeu um pouco mais. Porque ó, a Coreia do Sul, eu não conhecia absolutamente nada sobre a Coreia do Sul. Eu não fazia a menor ideia do que tinha lá, de cultura, de nada. Então, me surpreendeu muito positivamente, principalmente pela educação das pessoas, né, e dos jovens. Para você ter uma ideia, uma coisa que me surpreendeu, que eu achei muito bacana, foi uma vez que eu estava lá, eles serviram o jantar, né, porque eu ficava numa casa e muitas vezes alguns jogadores dormiam lá junto também. Uhum. E um dia foi servido a janta, né, só que aí eu nem me toquei, foi colocado lá e eu tava, acho que, lavando alguma coisa na pia e tal. No que eu olhei para trás, todos os meninos já sentados ao redor da mesa para começar a comer e olhando para mim, né? Aí eu perguntei para eles, por que vocês não começam a comer? Eles, não, você primeiro. Então eles não começam antes que o treinador comece. Pô, aquilo foi uma coisa assim que demonstra um respeito assim Uhum. sem igual, né, cara? Não vou nem entrar na discussão. Para algumas pessoas é exagero, para outras não. Mas mostra que realmente eles são seguidores das regras que são passadas para eles. E é uma coisa natural, né? Não é forçado. Exatamente. Não tinha nenhum outro adulto lá. Tipo, eles não aproveitaram que o head coach não tá aqui, vamos comer e pronto. Não, eles falaram para mim, falaram, é assim que funciona aqui e tal. Eu falei, pô, legal, é sinal que realmente eles têm respeito pelas pessoas e pelas regras deles, né, cara? Você, quando Uhum. respeita regras, para você conviver em sociedade muito melhor. E isso daí acaba refletindo em tudo, né, Ricardo? Porque essa educação que os coreanos têm, isso se reflete no dia a dia, em tudo que você vê. Você realmente anda por lá e você vê coisas muito legais. Você não vê lixo jogado na rua, você não vê coisas quebradas, você anda nas praças públicas lá, cara. Um exemplo que eu costumo dar, que estou saindo um pouquinho do futebol, você desculpa, mas Não, aproveitando mas o exemplo. faz parte. Cara, você vai num banheiro lá de praça pública, é como se você estivesse entrando num banheiro de shopping. Mas por que isso daí? Não é porque lá eles investem no banheiro e aqui não investem. É porque lá eles fazem e as pessoas não quebram, não picham, não fazem nada desse tipo. Eles conservam realmente. Aqui também, aqui ou em outros lugares onde infelizmente o povo não tem uma educação dessa forma, você pode colocar a melhor coisa do mundo. Vão chegar lá e vão quebrar e, enfim, infelizmente, né? A gente acaba falando isso, acaba fazendo uma crítica, né? Que não é legal. Eu não gosto de ficar criticando o Brasil, não, mas infelizmente é uma realidade que a gente vê, né? Essas coisas. Tu estava comentando que o Vietnã te surpreendeu. Que a nossa ideia, a minha imagem do Vietnã é do filme do Rambo. Pois é,
O Vietnã, quando eu... Na verdade, eu fiquei imaginando, falei, pô, o que vai me esperar lá, cara? Porque um dos diretores lá do clube, quando eu estava conversando comigo, ele só falou para mim assim, ele falou, ó, você sabe que os asiáticos têm certos costumes, tá? Então, só fica atento com relação a isso. Eu falei, não, com relação a isso, tranquilo, já tive experiência lá na Coreia e tal, eu sei que o pessoal é bem rígido e tal. Então, eu imaginei que fosse naquela linha coreana, todo mundo muito na deles ali, porque na Coreia realmente o pessoal é muito na dele. Lá na Coreia tem umas coisas assim que, por exemplo, mulher nem a mão de uma mulher você pode beijar, entendeu? Isso é uma falta de respeito assim, imensa. Então elas evitam até falar com a gente assim. E é uma coisa deles, né? A gente tem que respeitar. Então eu imaginei que o Vietnã fosse nessa mesma linha. Mas não, cara. Lá realmente a coisa é um pouco mais... Eu vou usar uma palavra, não é a coisa mais largada, mas não é no sentido de largada bagunçada. Eles são mais Mais tranquilos com solto. relação a isso. Exatamente, mais soltos. Lá não, você passa na rua, tem um pessoal na calçada assim, tá, vem sentar aqui com a gente, não sei o quê. É um pessoal muito mais, parece muito mais assim, que você tá no interior, digamos assim. Que no interior, que realmente você tá passando, todo mundo te cumprimenta, o pessoal tá ali, senta aqui com a gente e tal. Então eles são muito mais light nesse sentido. Nesse ponto me surpreendeu assim, sabe? Mas também é um país bem legal. É lógico que não é um país desenvolvido como a Coreia, né? Muito devido a tudo que aconteceu lá, a gente já sabe, né? Guerra e tal. Mas também é um país muito agradável de morar. A cidade onde eu fiquei, que é a capital, né? Que é a cidade de Ho Chi Minh, uma coisa lá realmente atípica é o trânsito. Eles usam muito aquelas motocicletas e, assim, sem exagero nenhum, cara. Você para num cruzamento, você tá cercado por 300 motocicletas rapidinho. Mas, enfim, mas é um lugar muito, muito divertido também. E na China, a China se aproxima mais da Coreia ou o Vietnã? Na região que você estava? Olha, eu acho que aproxima-se um pouco mais da Coreia, né? Até porque é mais próximo ali, é aquela região mais próxima ali, China, Coreia, Japão. Né? O Vietnã tá mais para cá, Sudeste Asiático, né? Deixa eu te perguntar então para a gente encerrar. Nesses 3 lugares que tu passou, como é que tu vê o mercado para treinadores brasileiros? Eles gostam realmente do treinador brasileiro? Essas oportunidades elas são mais frequentes ou são coisas raras lá? Olha, a Coreia, pelo que eu percebi, a Coreia é muito fechada para treinadores coreanos mesmo. Realmente eles dificilmente um treinador estrangeiro tem oportunidade na Coreia. Embora tinha um brasileiro lá no André Gaspar. Eu não me lembro qual era o time que ele estava dirigindo. Ele está na Arábia agora, está no mundo árabe agora, também não me recordo qual equipe ele está. Mas ele ficou lá acho que 2 ou 3 anos em um time coreano. Só que realmente a maioria dos treinadores lá são sul-coreanos mesmo. Eles são fechados nesse sentido, entendeu? Na China, cara, na China eu posso falar pouco, né? Na China eu vou falar mais, para falar a verdade, do que a gente vê aí Esse mercado em ascensão, né? no mercado aí mesmo que a gente acompanha, né? Realmente eles contratam muitos treinadores estrangeiros, né? Agora parece que está menos, porque tem a questão lá eles mudaram um pouquinho a legislação lá com relação a valores pagos para estrangeiros, né? Essas coisas e tal. Então não sei como é que vai ser de agora para frente, né? Já no Vietnã, eu estava no futsal, né, cara? No futsal eles gostam muito dos espanhóis, entendeu? Tanto que no time que eu trabalhava,
O presidente do time que eu trabalhava, ele tinha outras 4 equipes. Uma delas era a equipe mais forte lá do país, que inclusive disputa a Champions Asiática de futsal e tal. A comissão técnica é toda espanhola. O treinador da seleção era um espanhol também, até o final do ano passado. Ele saiu, eu não sei se eles contrataram outro de fora, não sei. Mas do futebol, do Vietnã em si, eu não posso dizer, realmente não tenho informação. Mas eles gostam muito de espanhóis no futsal, né? E, enfim, é isso. Para a gente encerrar, eu peço para que todo mundo que fala aí, conta sua história, que deixe uma dica aí, um conselho para a galera que deseja aí trilhar esse caminho. A gente deu uma ênfase um pouco mais no treinamento, né? Tanto de academia quanto daí no futsal. O que tu daria de estímulo aí, de conselho para quem deseja, de repente, um dia tentar a sorte num outro país, ou deseja ser treinador, deseja estar trabalhando com futebol? O que tu indica aí, que tu acha importante, assim? Olha, eu vou dar a dica que eu me dou todos os dias. Cara, tem que estudar mais, nós temos que estudar mais, sabe? Te falo a verdade, uma das coisas que eu não vou dizer a palavra me arrependo, é porque realmente a gente não sei, talvez me faltou um pouco de orientação, um pouco de experiência, mas logo que eu voltei da Coreia a primeira vez, eu tinha que ter começado a fazer as minhas licenças, sabe? Para depois tentar ir novamente. Não, eu meio que surfei naquela onda daquele momento ali, e eu tenho certeza que se eu tivesse me preparado antes para se eu tivesse com as licenças antes e tal, eu poderia ter conseguido coisas muito melhores lá. Então, aí por isso que eu posso dizer para as pessoas assim, não vai por aventura. Né? É bacana a experiência que você consegue, só que você pode conseguir isso e muito mais se você for mais preparado. Não só de conhecimento, como questão documental mesmo, né? Isso daí pesa hoje em dia, pesa muito. Já foi o tempo que bastava você falar que era brasileiro para se dar bem lá fora, no mundo do futebol. Até porque todo mundo estuda hoje em dia, cara. Eu cheguei lá no Vietnã, por exemplo, e questão de treinamento, questão de estrutura de treinamento, de tecnologias usadas, tudo que eu vi lá é aquilo que se usa aqui. Então eles não estão atrasados em nada. Então realmente hoje em dia, para você ir para fora e conseguir ficar, você tem que realmente tá bem preparado. Porque se for para pegar alguém daqui que não está bem preparado, os caras vão ficar com o que eles têm lá. Porque realmente os caras lá não estão atrás da gente. Estão atrás da gente, entendeu? É uma coisa que eu acrescentaria essa questão da licença aí, é pesquisar, dependendo do lugar que deseja ir, qual é a licença que é aceita também no local, né? Infelizmente isso daí é uma coisa que não está muito clara ainda, porque, por exemplo, não sei se eu estou entrando aí numa área que talvez não devesse falar disso agora, mas lá na Coreia, por exemplo, tem uns 2 anos que eu ouvi dizer que eles não aceitariam as licenças da CBF. Uns 2, 3 anos. Só que é aquela, né? A gente ouve falar, só que o próprio rapaz que eu citei, ele é licença pró da CBF, o André Gaspar, e ele estava lá. Então, é uma coisa assim, fica difícil você realmente se apegar por isso nesse que eu detalhe. falei, por isso que eu falei que é interessante ver o lugar que deseja estar indo, a região, e pesquisar isso para ver, né? Porque Sim. hoje a CBF também está começando a fazer alguns. Eu sei que vai ter na China, a licença B na China, da CBF. Então eles estão começando a levar para lá também. Então é interessante quem está estudando e tal, pesquisar bem
nesses países que teriam interesse, para também a gente não estar fazendo uma licença que de repente não é aceita, né? É verdade, isso aí sem dúvida. Porque o investimento é alto, né? Não é pouca coisa. E entra também aquela questão psicológica, porque é uma coisa que você vai fazer almejando conseguir uma determinada coisa. Se você faz e vê que, opa, isso aqui não serviu, você realmente vai se frustrar, vai se chatear, vai voltar aquela mesma história lá do cara que não conseguiu ser jogador. É, isso aí. Cara, quero te agradecer aí por esse papo aí. Eu acho que foi um papo bem diferente, mostrando de uma outra realidade que a gente ainda não tinha contado no canal e eu acredito que vai ser bem legal para quem tá assistindo aí, tem esse desejo, esse sonho e que tudo volte logo ao normal, né? Para a gente continuar fazendo o que a gente mais gosta aí. Que Deus te abençoe nesse final de ano aí e os próximos projetos que você tem aí para estar desenvolvendo aí. Valeu, obrigado e se quiser deixar últimas palavras aí. Na verdade, eu fico feliz em ter contribuído, né, de alguma forma aí com o canal, mas na verdade eu é que te agradeço por me dar a oportunidade de bater papo contigo, falar sobre futebol, que é uma coisa tão agradável, uma coisa tão que mexe tanto com a gente, né? E, enfim, ter a oportunidade aí também de conhecer o canal, né? Ouvir as histórias das outras pessoas que lá estão, que realmente vão enriquecer aí vão deixar a gente mais preparado para saber onde pode, onde deve pisar, né? Tudo que a gente puder trocar de informação, né, com colegas aí, mesmo que a gente não conheça eles pessoalmente, eu tenho certeza que vai nos ajudar a tomar certas decisões. Né? Se a gente tivesse tantas informações assim antigamente, com certeza muitas pessoas teriam dado os passos melhores, né? Isso aí, cara. Deus abençoe aí. Quem sabe nas próximas a gente marca outros papos aí para falar de outros assuntos. Tem uma galera aí querendo refazer outras gravações aí, a gente pegar um assunto aí, fazer uma mesa, depois de pegar uns 4 aí, conversar junto e debater e falar sobre futebol, que é a coisa que a gente mais gosta. Um abração aí e até a próxima. Outro para você, meu querido. Fica com Deus. Tchau, tchau.